Hoje pode, com Marcelo Abud. Olá, curiosa! Olá, curioso! A partir de hoje pode continuar na sintonia, porque nós vamos colocar você na podosfera, no incrível universo dos podcasts. E para começar, eu faço 2 agradecimentos muito especiais. O primeiro deles ao Renan Pinheiro, responsável pela lindíssima vinheta de abertura que ganhamos para esse quadro. O Renan é diretor de um documentário que inspirou essa vinheta, o documentário A Ascensão do Podcast. O outro agradecimento é a voz da vinheta, que foi feita pela Valquíria Britt. Entre muitos outros trabalhos, a Valquíria é conhecida como apresentadora do Alpha by Night. Uma excelente noite para você, seja muito bem-vindo. Agora sim, vamos à primeira edição do nosso Hoje Pode. E como você já se acostumou, aqui nesse programa nós damos muito valor aos pioneiros. No caso do podcast, um grupo de jornalistas foi responsável por disseminar essa novidade ainda em 2005 entre os ouvintes brasileiros. Nós estamos falando dos editores do Caderno Link, que hoje continua sendo publicado pelo Estadão. Um desses editores era o Guilherme Werneck, com quem nós conversamos para essa primeira edição. Eu era um dos editores do Link, né? Fui ali junto com o Ricardo Anderaldo e Otávio Dias, a trinca ali de primeiros editores do Link, né? Eu vi uma matéria no New York Times de um ex-VJ da MTV, que foi o cara que inventou os podcasts. E aí eu fui justamente falar, bom, vamos falar como é que é essa história de podcast, como é que faz e como é que ouve, exatamente os 2 infográficos. E aí eu falei, bom, como é que faz? Então vou fazer. Comprei um microfone daqueles de headsets vagabundos de telemarketing e criei o Discofonia, que era um podcast de música, que isso era 2005, e eu fiz o Discofonia até 2010. E esse verdadeiro link com o podcast nacional se deu em várias frentes. Além da mídia impressa, o link do Estadão e do Jornal da Tarde era também uma rede social. E tinha ainda um boletim na Rádio Eldorado. Guilherme Werneck e seus incríveis podcasts. E já que o Guilherme Werneck continua ouvindo e produzindo podcasts, hoje pode indicar pra gente 3 podcasts de uma de suas grandes paixões, a música. Tem um podcast muito legal, você acha nas principais plataformas, Spotify, iTunes e tal, que é o Sabe Som, do Thiago França. Para quem não conhece, o Thiago França é do Metá Metá, é um saxofonista, tem um trabalho solo muito legal, e é um desses podcasts para nerd, né? Para quem realmente gosta de descobrir as coisas, de ir atrás e tal. Um outro que eu acho muito legal aí, porque eu sou aficionado por vinil, é o Som do Vinil, do Charles Gavin, o ex-Titã, que também está em todas as plataformas. É basicamente ele falando sobre os bastidores de grandes discos, assim. Olá, tudo bom? Eu sou o Charles Gavin e sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Som do Vinil, o meu programa de entrevistas no Canal Brasil. Aqui a gente resgata e investiga as histórias da produção de discos essenciais, discos importantes da música brasileira, dos clássicos aos mais recentes. É isso aí, inscreva-se e acompanhe todas as nossas novidades. Boa audição para todo mundo. Eu acho incrível. E para quem é mais indie, eu super recomendo o podcast do TMDQA, né? Eu Tenho Mais Discos Que Amigos, que tem entrevistas, notícias, discografias e tem sons bons. E antes de ir, eu convido você a visitar o blog Peças Raras, onde você acompanha essa conversa com o Guilherme Werneck na íntegra. E hoje pode ouvir, então, as indicações dele de podcasts musicais. Semana que vem, voltamos para atualizar você sobre o incrível universo dos podcasts. Até lá!